Deus, nosso Pai, gratos somos porque hoje estamos reunidos para falar do Teu amor e da Tua bondade através do Evangelho de Jesus. Estamos tentando, Senhor, há tanto tempo compreender o Teu amor e o Teu carinho, mas ainda estamos presos nas nossas dificuldades, nos nossos sentimentos ainda inferiores. Mas Teu amor é tão grande, Senhor, e sempre estás a estender a Tua mão dadivosa a cada um de nós, filhos estes rebeldes que muitas vezes não Te sentem, não Te procuram, não Te veem. Somos gratos, Senhor, porque estás sempre ao nosso lado e nos enviou Jesus para trazer o Evangelho Consolador, do qual explica como chegarmos até Ti. E é isso que estamos hoje aqui reunidos, Senhor. Esteja conosco sempre e que nós estejamos contigo também. E gratos que somos, dizemos: Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o Teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o Teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a Tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação da nossa própria inferioridade, e livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para todos sempre. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da SESMA. É uma alegria poder estar aqui passando mais um pouco do Evangelho do Cristo através das nossas palestras, podendo levar o conforto e a paz de Jesus através do Evangelho. Então, que esse amor e esse carinho que a espiritualidade deposita em nós possa invadir todas as residências de todos aqueles que hoje ouvem essa palestra, levando esse cadinho de amor, de carinho, de confiança e de fé. Fé em dias melhores, fé de que está tudo bem, está tudo certo. E que tenhamos essa fé nesse Deus maravilhoso, para que a nossa casa seja edificada na rocha e que possam vir ventos e trovoadas aí, tempestades, e nós estaremos sempre firmes. Esse é o nosso desejo, hoje e sempre. Então, hoje vamos falar um pouquinho da palestra sobre a casa edificada na rocha. E aí, nós vamos lembrar então um pouquinho da passagem de Jesus, que diz assim que após 40 dias de silêncio e meditação, Jesus dá a primeira e mais importante mensagem ao povo, conhecida como o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha ou as Bem-aventuranças, enfim. E ele traz nessa mensagem os fundamentos do cristianismo e um código de conduta moral. Ele nos deixou, através dessa mensagem, palavras consoladoras de fé, de resignação nas adversidades, de misericórdia, de mansidão nas lutas diárias. E quando ele encerra essa mensagem, ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um ímpeto quanto a essa casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato,
que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. Essa advertência de Jesus nas últimas palavras é, em verdade, um convite, né, para que nós tenhamos a consciência da nossa responsabilidade diante das escolhas que nós fazemos. Essa conclusão do sermão resume que a essência da sabedoria e da felicidade da vida está em realizar as grandes verdades e não somente ouvir. Então não adianta só ouvir as verdades, nós precisamos praticá-las. Jesus também nos estimula aquilo que nós temos de melhor, nos convidando a sermos perfeitos, como nosso Pai Celestial é perfeito, para que nós não nos percamos, né, na transitoriedade de tudo que seja material, de onde vivemos, e para nos atentarmos ao que seja essencial e real na nossa vida, que é a vida do Espírito. Nos lembra para que nós possamos rever ideias, atitudes, para que a gente busque pensar e fazer o melhor do que aquilo que a gente já pensou e já fez hoje, né? Também ele diz ali para que nós possamos nos reconciliar, né, através do perdão com os nossos adversários, com os nossos desafetos, para que a gente não deixe para depois, para que resolva agora. Nos convida a fazer caridade sem ostentação, um sorriso, um abraço, o pão, um lanche, enfim, caridade. E orar com amor, com simplicidade, com humildade, estabelecendo uma ligação harmoniosa com Deus. No trecho que nós lemos, Jesus classifica os seres humanos em duas categorias: o homem sensato, que edifica sua casa sobre a rocha, e o imprudente, que edifica sua casa sobre a areia movediça. E sobre esse aspecto, nós podemos encontrar três interpretações das palavras de Jesus. A primeira, ela vai nos dizer sobre o nosso livre-arbítrio, ou seja, o direito de escolher o caminho para a nossa evolução espiritual, né? E que esse direito é uma força criadora, capaz de levar o homem a realizar em si o que antes ele não tinha. Ou seja, o direito do livre-arbítrio move em nós, né, aquilo que a gente às vezes está paradinho lá, não sei se faço, não sei se não faço, né? Mas nós precisamos ter a escolha do fazer, vamos fazer, né, realizar. E ali nós estamos falando também dessa transformação dos sentimentos, né, das mudanças na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar com relação ao outro, né? Nós precisamos mover através do livre-arbítrio essa forma da gente pensar. Talvez hoje eu tenha pensando algo que pode ser melhor se eu ouvir o outro, entender o que o outro está falando para mim, né? E aí eu vou mudar a minha forma de pensar. Às vezes a minha visão está de uma forma, mas o outro tem uma outra visão e me ajuda a enxergar melhor, né? Um exemplo disso é a parábola dos talentos, do qual eram 3 servos. Os 2 primeiros, que eram servos bons e fiéis, duplicaram as moedas que haviam recebido do seu senhor, entendendo ali então que o Senhor seria Deus, né, e as moedas os seus talentos, né, os talentos que todos nós possuímos. Então isso significa que eles transformaram o pouco que eles receberam em muito da sua capacidade. E o mestre coloca a suprema sabedoria do homem no fato de ela poder realizar, isso é, colocar em prática através das suas escolhas aquilo que ouviu e compreendeu como sendo verdade. Então não adianta só nós ouvirmos, mas não colocarmos em prática. Nós precisamos usar nosso livre-arbítrio e colocar em prática aquilo que achamos que é verdade.
Analisando então esse ensinamento, nós podemos perceber que Jesus não se refere a nada que seja externo ao ser humano, que esteja no mundo de fora, exterior, mas a criação de algo interno, de uma modificação essencial, isso é, da modificação do ego, do ser egoísta em um ser consciente da sua condição de filho de Deus e, portanto, o irmão do outro, né? Isso acontece com o homem que edificou a casa da sua vida sobre a rocha da verdade. Verdade é essa que, plenamente vivida, gera liberdade, e a liberdade gera felicidade. Esse homem, esse ser consciente, ele modifica as suas vivências em todos os setores da vida. Um exemplo clássico nós podemos observar é o seguinte: um homem ele é tido como calmo, cordato, né? Lá na casa de oração que ele frequenta, ele é bem tranquilinho, ou na vida social, ou mesmo no seu local de trabalho, enfim, ele é bem tranquilo. Só que quando chega no lar, se aborrece porque as coisas não acontecem como ele deseja, né? Segundo a sua vontade. Então, o outro homem edifica a sua casa sobre areia movediça de ruidosas atividades materiais, sociais e intelectuais. A sua vida se parece em tudo como uma enorme quantidade de grãozinhos de areia, justapostos, desconexos, sem nenhuma coesão. Toda a sua vida é repleta de quantidades e poucas ou nenhuma qualidade, né? Então essa é a casa que a gente ouve o que é bom, vai lá na casa espírita, né? Ouve a palestra, entende o que foi dito, mas na hora que chega em casa, na hora de praticar, eu continuo tendo as mesmas atitudes, né? Então aí eu sou o homem que edificou a casa sobre areia. Uma segunda interpretação sobre o nosso tema é a seguinte: Jesus compara a crença com um edifício. A boa crença é semelhante ao sólido edifício construído sobre a rocha. A má crença é como um edifício de má construção levantado sobre a areia movediça. A primeira, que é a boa crença, nasce do estudo, da análise, da observação. Ela é ativa, ela é racional, ela é científica, né? Ou seja, não adianta eu só ficar ouvindo dos outros. Será que aquilo realmente é verdade? Eu preciso estudar, preciso conhecer, né? Ir atrás da verdade. A segunda, a má crença, ela é passiva, que aceita todos os dogmas, as verdades que lhe são sugeridas, sem aquele exame cuidadoso, sem a convicção de que possa sustentar os homens nos momentos difíceis. E o que Jesus representa no final do Sermão da Montanha é uma alegoria belíssima. Pensemos juntos. Quando pensamos na construção de uma boa casa, resistente às intempéries, alguns cuidados devem ser tomados, né? É preciso procurar um bom terreno, construir alicerces sólidos para essa casa, para que sustente o peso dela, né? Não adianta colocar ela só em cima de um terreno, colocar essa base, né, da casa. Outros não se importam muito com esses cuidados e acabam levantando essa construção que oferece perigo aos seus moradores. Assim é conosco. Quem procura com boa vontade e livre de ideias preconcebidas a verdade e está disposto a abraçar essa verdade, está edificando a sua casa sobre a rocha. E quem se submete a qualquer doutrina sem consciência do que faz, edifica sua casa sem base nesse terreno movediço, né? Nós não temos que aceitar tudo como uma verdade. Nós precisamos ir atrás e ter certeza que aquilo é uma verdade. Estudar tem que ter base, né? É isso que, inclusive, Kardec nos ensina, nos fala no seu, na sua literatura, no Pentateuco, que nós precisamos ter certeza, né? Estudar, verificar e saber se aquilo realmente é verdade, né? Mas, enfim, não basta só encontrar um terreno bom, né?
Como não basta só encontrar a verdade para tê-la dentro de si, é preciso construir essa crença como se constrói uma casa. Para se levantar uma casa, nós necessitamos dos alicerces. Para se erguer a crença, é preciso buscar o material vindo de Deus. E esse alicerce só terá razão de ser se nós somarmos a esse material divino o nosso trabalho e o nosso esforço. É mais sólido e belo, né? E mais sólido e belo vai ser essa edificação quanto maior for a dedicação para terminar e tornar ela o nosso abrigo eterno. Então são nas dificuldades, nas provações, né, que nós encontramos nessa crença bem construída a calma, a coragem e a fortaleza para que a gente possa vencer essas lutas do dia a dia, principalmente nesses momentos difíceis que nós vivemos hoje. Então, que nós possamos construir essas verdades e nessa fé raciocinada de que tudo está bem, tudo está tranquilo, tudo está certo, porque Deus está olhando por todos nós. Tudo isso vai passar. Tenhamos calma, que tudo está certo. Uma outra interpretação dessa passagem evangélica, e que também merece um destaque, diz respeito aos pregadores do evangelho, né? Em uma palavra, os divulgadores do evangelho. Então essas pessoas sempre foram tidas como as expressões máximas do cristianismo. Mas isso só aconteceu quando, lá nas palavras de Emmanuel, né, esses homens não esqueceram a vigilância indispensável ao correto testemunho. Ou seja, falo e ajo em consonância com o evangelho que eu prego. É interessante notar que Jesus destaca entre todos os seus discípulos aqueles que lhe ouvem os ensinamentos e os praticam. Conclui-se dali que não basta ser portador de talentos com a palavra, de ser orador brilhante, mas é fundamental que o discípulo de Jesus seja igualmente portador da atenção e da boa vontade ante os ensinos do Cristo, olhando, examinando esse conteúdo espiritual, a sua essência, para que possa ser aplicado primeiro em si, né? No esforço diário de renovação, para depois você falar para o outro, né? Que ele também pode fazer. E na verdade você só será o exemplo. E Emmanuel continua, né, nos dizendo que todas as criaturas em serviço no campo evangélico, não importa qual seja a tarefa, vão seguir em direção à fé verdadeira, baseada nos alicerces da verdade, da casa construída sobre a rocha. Isso vai ser inevitável. Mas afirma também que nós não podemos nos esquecer do valor dos homens moderados, que, exemplificando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidaram e cuidam da solução dos problemas do dia a dia ou de dificuldades circunstanciais. Diz o seguinte: sem permitirem que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Diante disso, será que nós somos pessoas de fé? Será que nós temos plena confiança das verdades que nós aprendemos, a ponto de obter sustentação nas horas difíceis? Jesus, no ensinamento da casa sobre a rocha, se refere claramente à fé operante daqueles que ouvem as suas palavras e as praticam. A fé operante é aquela que nos sustenta nas horas mais difíceis da vida. Então, será que a nossa fé resiste às chuvas, aos ventos, às enxurradas que vão chegando na nossa casa todos os dias? Será que esta fé sustenta esses dias difíceis que nós estamos vivendo? Ou será que é mais leve, ou será que o mais leve vento derruba a nossa confiança em Deus? Será que quando o vendaval do desencarne arranca do nosso convívio uma pessoa querida, nossa casa ainda continua firme? Ou ela desaba, como as construções feitas sobre areia? São nesses momentos, né,
que só a certeza da imortalidade da alma é capaz de nos trazer algum conforto lá no íntimo, né? E quando a nossa fé não está fundamentada na razão, nós passamos a nos questionar. E nessa situação que nós vamos nos colocando, né? E aí a gente coloca assim: e se a morte for o fim de tudo? E se meu familiar querido se foi para sempre? E se aquele corpo que foi enterrado era tudo que existia? É nessas horas que o cristão, o ser humano, se esquece que Jesus, de quem se diz seguidor, deu o maior exemplo de mortalidade e individualidade, voltando depois de ter sido morto e enterrado. E voltou para provar que o túmulo não era o fim da vida e que o espírito conserva a sua individualidade. Isto é, ele não perde, né? Não se perde no todo, como uma gota d'água no oceano. Tendo essas bases sustentando a fé, nada vai desabar essa casa, nem mesmo os temporais mais terríveis. E se é capaz de sustentar diante de a mais terrível dessas dores, que é a nossa separação diante da morte, que força não terá frente às demais amarguras, não é mesmo? E se algum momento a nossa fé demonstrar fragilidade diante de uma situação qualquer, talvez seja a hora de nós buscarmos solidificar as nossas certezas. Se dizemos ter fé em Deus, que é justo e que é bom, nada que nos aconteça deverá ser motivo de desespero. Se nas bases da nossa fé está bem sedimentada a certeza de que cada um receberá segundo as suas obras, nenhuma tempestade pode abalar. Teremos sempre confiança no Criador, que tudo sabe, que tudo provê, né? Mas se a mais leve brisa abala as nossas frágeis crenças, é hora da gente refletir. É hora da gente estudar a fundo as bases da religião que nós professamos e fortalecer essas bases. E só assim essa construção estará firmada na rocha da convicção inabalável. E aí nós pegamos a frase de Kardec que diz que a fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Assim é o Espiritismo. E aí conta-se que Gandhi, certa vez, foi procurado por uma senhora. Ela tinha um filho que tinha um péssimo hábito de comer açúcar. E aquela mãe tomou conhecimento da sabedoria de Gandhi, né? E da sua capacidade de ensinar, de fazer com que as pessoas se transformassem para melhor. E por isso ela procurou ele, solicitando ajuda para esse filho. E após ouvi-los, né, Gandhi recomendou que eles voltassem depois de 15 dias. Ok, a mãe foi embora com o filho e depois de 15 dias, né, deu o tempo marcadinho, a mãe voltou lá com o menino. Foram super bem recebidos, receberam todas as orientações como dominar aquele mau hábito, e ao se despedir, a mãe pediu permissão para fazer uma pergunta. E aí ela fala assim: por que o senhor, né? Ela olha para o Gandhi e fala: por que o senhor não nos atendeu da primeira vez que nós o procuramos? E Gandhi respondeu com muita naturalidade: é que eu também possuía o hábito de comer açúcar. Preferi primeiro aplicar a orientação em mim, para que só depois eu pudesse transmitir ao outro. Pois é, já dizia o Cristo, a fé sem obras é morta, né? O que nós estamos fazendo com aquilo que nós aprendemos? O que é que nós estamos, será que nós estamos, na verdade, sendo exemplos vivos desse evangelho de Jesus que nós tanto professamos? Nós não conseguimos ser perfeitos já. Nós não estamos perfeitos. Nós não somos perfeitos ainda. Mas como Gandhi, nós precisamos sempre lembrar da responsabilidade daquele que já ouviu a palavra e passar a exemplificá-la antes de falar ao outro aquilo que ainda nós não somos capazes de fazer. Então, é muito fácil eu primeiro falar para o outro fazer, mas eu mesmo ainda não faço, não pratico.
eu vou lá, critico o outro que não está fazendo certa coisa, mas eu também não faço, né? Nós precisamos e devemos ser exemplos vivos do Cristo, assim como Cristo, né, foi. Então, façamos nós primeiro. Então, antes de falar do outro, faça você. E aí depois você fale para o outro, de uma forma amorável. Em todas as construções elaboradas pelos homens, quando não é levada em consideração a situação do terreno, onde se erguerá um edifício, corre-se o risco dessa construção ficar inadequada, ficar frágil e ela não ser segura para as pessoas. O terreno é uma parte fundamental para que esse prédio, esse edifício, se apresente sempre firme e sempre sólido. E é claro que esse cuidado deve ser acompanhado de outros requisitos que dizem respeito aos demais aspectos da construção. Mas para nossa reflexão, nós situaremos no plano da escolha do terreno, só. No ensinamento de Jesus, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha a tem firme e segura diante das tempestades violentas. Aquele que constrói sobre a areia tem como resultado a imprudência, né? Uma casa que diante das tempestades vai ser destruída facilmente. É claro que Jesus se referia usando um recurso metafórico, ou seja, as bases sobre as quais nos sustentamos para nos posicionar na vida. Quais são elas, como filosofia de vida, como valores para nos apoiar a fim de fazer escolhas e tomar decisões, para nos comportarmos diante da vida, das pessoas e de nós mesmos? Quais seriam elas? Em que tipo de terreno estão assentados os nossos ideais, os nossos anseios, né? E aí está a questão fundamental que essa parábola de Jesus nos propõe, sobre a qual nós devemos meditar, né? Aquele que construiu a casa sobre areia para representar a pessoa que não cultiva os valores morais e espirituais sólidos com os quais poderia dirigir a sua vida e edificar seu destino. Se assenta em valores frágeis, apega-se a coisas e situações passageiras, como elas sendo eternas, dá um valor exacerbado à matéria como sendo a meta mais importante a ser alcançada. Não possui ainda uma visão além da vida e por isso todo o seu ideal se resume no que pode aproveitar hoje. A sua concepção de vida, ela está apoiada na areia movediça das ilusões, dos prazeres sensoriais, nas novidades passageiras. E quando chegam as inevitáveis tempestades da vida, como todos têm, toda a sua estrutura mental e emocional desaba e a pessoa entra num processo doentio que pode se manifestar de muitas formas. Depressão, né? Estresse, síndrome de abandono, enfim, né? Hoje temos muitas, né? Aquele que sabe construir a casa sobre a rocha, que tem como base da sua vida escolhas e decisões, valores morais e espirituais nobres, já está mais preparado para enfrentar as tormentas naturais, né, da criatura humana. Na sua casa mental, está bem assentada, tem alicerces firmes, bem fincados nos conceitos e princípios que lhe dão a segurança necessária para enfrentá-los e superá-los, com uma compreensão consciente do porquê e das consequências de todo esse processo. Mas não vamos deixar nos abater. Por mais difícil que seja esse momento, né, o momento da tormenta das nossas vidas que cada um de nós tem passado, nós precisamos continuar firmes e de pé, sabendo que se está acontecendo, existem razões em nós para que assim seja. Então, e se sabemos também que dependendo da forma como nós enfrentamos essas tormentas, né, nós vamos sair delas mais fortes e mais firmes. Então, sejamos fortes, fé edificada na rocha. O que proporciona em nós, então, essa noção simbolizada por Jesus na parábola, né? O que pode nos dar
o sábio discernimento de onde construir a nossa casa? Como é que a gente vai escolher o terreno certo para a construção, né, existencial nossa? Então, há milênios, né, o homem tem recebido orientações sobre valores para orientar a sua vida. Em todas as filosofias, religiões ou não, enfim, desde as mais antigas, o homem tem sido aquinhoado, ele tem recebido, né, ensinamentos valiosos que lhe sugerem caminhos mais nobres, mais elevados, ou seja, mais eficientes. E para nós, o Evangelho de Jesus, na simplicidade que ele é, sem os enxertos que os homens o desfiguraram, é um ponto alto dessa orientação. Hoje, com o Espiritismo, que tem por base os ensinamentos morais de Jesus, parte da rocha sobre a qual está assentado, vemos descortinar os nossos corações, as nossas mentes. Os recursos que nós necessitamos a fim de nos edificarmos sobre os alicerces seguros, fortes, indestrutíveis, que são os seus princípios fundamentais, que pode nos sustentar nessa caminhada evolutiva, muitas vezes intercalada de tormentas. Basta que nós vejamos com os olhos da alma toda a possibilidade e não nos deixemos levar por certas facilidades que muitas vezes nos convidam a voltar para o frágil terreno arenoso. Então, que o nosso terreno seja a rocha, ou melhor dizendo, os valores que alimentam a nossa alma, formados pelo que Jesus nos trouxe, ampliado e aprofundado pelos princípios ou leis trazidas pelos espíritos maiores que trabalham na codificação da doutrina espírita. Sejamos fortes, vamos edificar nossa casa na rocha. Momentos difíceis todos temos, mas fé em Deus, que nada está à deriva. Deus olha a cada um de nós e ama todo mundo. E aqui Ele espera algo de nós. Quem sabe não seja mais um degrau que nós estamos subindo nessa caminhada. Sejamos fortes, fé em Deus e até a próxima, que assim seja.